Olá, vestibulando! Iniciamos então a aula de língua portuguesa. O tema de hoje é a concordância verbal. Vamos estudar alguns casos que aparecem mais no vestibular que tratam sobre o tema. Vamos iniciar então? Então, o que é a concordância verbal? A concordância verbal é uma relação que o próprio verbo tem dentro da oração. Qual é a relação que ele tem com o pronome pessoal? Então, você vai determinar se é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, qual é o pronome pessoal que vai conjugar esse verbo? E qual que é a relação de número? Se ele vai estar no plural ou no singular. Qual é a quantidade de pessoas que devem conjugar esse verbo? Então, alguns casos específicos foram aqui selecionados para que você conheça e saiba aplicá-los na sua proposta de redação, que ela certamente vai aparecer no seu vestibular, e também na hora de analisar um texto ou analisar a própria concordância verbal adequada na norma culta. Vamos dar uma olhadinha então no primeiro tópico. A maior parte de, uma porção de, mais o nome no plural. Nesse caso, você pode colocar o verbo tanto no singular quanto no plural. Imagine a seguinte frase: a maioria dos jovens participou ou participaram da festa. Os dois casos estão corretos. Você pode tanto dizer que a maioria participou como participaram. Mas se você tiver que escolher qual das duas formas você quer colocar, coloque no singular. A maioria dos jovens participou da festa. Vai ficar melhor, é o que normalmente se utiliza nos grandes jornais de circulação, então procure utilizar essa forma também. Isso não quer dizer que a outra forma, a maioria dos jovens participaram, não quer dizer que essa forma não esteja correta. Ela também está correta, também é plausível de você acertar. Se tiver que escolher entre uma e outra, utilize a primeira forma, a maioria participou daquela situação, daquela festa. Veja então essa outra situação. Se você tiver alguma oração que tenha cerca de, mais de, menos de ou perto de, vamos ver como é que cada uma delas deve ficar. Primeiro exemplo. Cerca de 20 corpos foram resgatados dos escombros. Nesse caso, cerca de, eu tenho que colocar obrigatoriamente no plural, porque são cerca de 20 corpos. Não posso concordar com o cerca de. Eu tenho que concordar com a quantidade de corpos que foram resgatados. Então, cerca de 20 corpos foram resgatados. Esse verbo está no plural. Se eu tenho, por exemplo, perto de 500 pessoas compareceram à reunião. Perto de. Eu tenho a palavra perto de, você poderia pensar que compareceu. Mas não, eu tenho que ver com a quantidade de pessoas. Se são 500 pessoas é plural, porque é mais do que um. Então, eu tenho que concordar com esses 500 pessoas e dizer, perto de 500 pessoas compareceram à reunião. Olha a quantidade de gente que tinha nessa reunião. 500 pessoas numa reunião, olha, tem que ter uma super mesa de reunião, certo? Veja lá um outro exemplo. Mais de um atleta estabeleceu um novo recorde. Você pode também falar recorde. Alguns gramáticos pedem que você fale recorde. Não tem necessidade, né? É um estrangeirismo, você pode falar recorde também. Então veja lá. Se eu digo que é mais de um atleta, não é um atleta só. Mas eu estou colocando, não interessa que é o mais de, interessa que eu coloquei um nome no singular. Então eu digo que mais de um atleta estabeleceu um recorde. Não foi só um atleta mais do que um, pode ter sido dois. Mas um eu estou dizendo que estabeleceu o recorde, certo? Eu tenho mais do que um que também estabeleceu o recorde. Aí eu coloco o verbo no singular, estabeleceu e não estabeleceram. Mais de um casal, mais de uma família já perderam as esperanças. Eu tenho aí uma função de gradatividade. Quer dizer, é gradativo, é mais de uma família, é mais de um casal. Aí eu tenho que colocar no plural, porque é gradativo, eu não estou falando de uma família só. Aquele caso que era mais de um atleta, eu só estava falando do atleta. Nesse caso eu digo que é mais de uma família, mais do que um casal, perderam as esperanças. Mais de um deputado se ofenderam em plenário. Eu não tenho só um deputado que ofendeu o outro, mas eles se ofenderam. Um brigou com o outro. Então eu tenho que colocar no plural. Ele não se ofendeu, eles se ofenderam. É recíproco, um ofendeu o outro. Obrigatoriamente, nesse tipo de caso, tem que estar no plural. Vamos dar uma olhadinha então num outro tópico. Sujeito representado pelo pronome relativo que. Sempre fomos nós que decidimos tudo. Veja que ali eu estou introduzindo um sujeito pelo pronome relativo que. Sempre fomos nós que. O nós é o sujeito da oração, ele está sendo introduzido pelo pronome relativo que.
Por essa razão, eu tenho que concordar com esse sujeito. Porque a regra geral da concordância verbal é que você concorda com o sujeito da oração. Nesse caso, o sujeito da oração é nós. Então, nós decidimos tudo, o verbo vai no plural. Não é nós decidiu tudo. Nós decidimos tudo. Veja outro exemplo. Foram os guardas que provocaram toda a confusão. Veja qual que é o sujeito dessa oração. São os guardas, porque foram os guardas que provocaram toda a confusão. Então, nesse caso, o verbo tem que concordar com guardas. Guardas é plural, então o verbo passa a ser provocaram. Né? Então, não existe uma outra situação, tem que ser os guardas provocaram. Tem que ser no plural, porque o sujeito dessa oração está no plural. Então, sempre que você tiver um sujeito introduzido pela partícula do pronome relativo que, você tem que concordar com o sujeito dessa oração. Nesse caso, foram os guardas, né? Então, se são os guardas, está no plural, o verbo também vai para o plural. Se você tiver uma situação em que o sujeito for representado pelo pronome quem, então, se fosse no caso anterior, que ele era representado pelo pronome que, a frase poderia ser assim: não somos nós que mandamos aqui. Porque o que pede que o sujeito da oração é que concorde. Então, se somos nós é o que, a partícula é que, temos que concordar com esse que. Por conta do que, o verbo passa a ficar no plural, porque nós é plural, mandamos tem que ser plural. Correto? Se você tiver uma seguinte situação, não somos nós, no lugar do que, você coloca quem. Não somos nós quem mandamos aqui? Não. Quando você tiver a partícula quem introduzindo o sujeito, então nós, a partícula é quem. O verbo vai para o singular. Então, não somos nós quem manda aqui. Quem manda aqui? Não somos nós. Invertendo, você consegue perceber de uma forma mais simples. Quem manda aqui? Não somos nós. Na sua casa deve ser a sua mãe que manda, né? Não somos nós, então, que mandamos. Então, quem, você sempre introduz no singular o verbo. Ok? Qual de nós, qual de vós, algum de nós ou algum de vós? Veja o exemplo. Qual de nós fará o trabalho? Então, se eu tenho um qual de nós, quer dizer que é apenas uma pessoa que fará esse trabalho. Qual de nós fará esse trabalho? Então, o verbo no singular, porque eu estou dizendo que apenas uma pessoa fará esse trabalho. Nenhum dentre vós seria capaz de vencê-lo. Entre toda uma equipe de pessoas, uma pessoa, seria capaz de vencê-lo, no singular. Por quê? Porque é uma pessoa que venceria. Então, quer dizer, eu digo de toda uma equipe, nenhuma pessoa, não se esqueça que esse nenhum significa nem uma pessoa, nenhuma única pessoa, então o verbo tem que ser obrigatoriamente no singular. Nenhum dentre vós seria capaz de vencê-lo. Ok? Quais de nós, alguns dentre vós. Se em algum caso você tiver uma situação como quais de nós, significa que é mais do que uma pessoa. Veja o exemplo. Quantos de nós resolveriam o exercício? Eu não estou dizendo que uma pessoa só, entre todos nós, vai resolver. Eu quero saber quantos. É no plural. Então você tem que reparar dentro da frase quem é o sujeito da oração. Quantos de nós? Eu estou querendo dizer que é mais do que uma pessoa. Então, quantos de nós resolveriam o exercício? Veja outro exemplo. Quantos de nós resolveríamos o exercício? Você pode perceber que mesmo o verbo modificando o seu tempo verbal, quer dizer, ele ficou no subjuntivo, quantos de nós resolveríamos o exercício? Quer dizer, é uma coisa hipotética, será que alguém resolveria esse exercício ou não? Mesmo assim, eu mantenho esse verbo no plural, porque eu quero saber quantos. Pode ser que seja um só, mas não interessa qual é a resposta, interessa qual é a pergunta que eu estou fazendo. Quantos de nós? Pode ser que seja um, mas provavelmente mais do que um dentre nós, deve ser uma coleção de pessoas. Então, analise a frase. Analise bem a frase, descubra quem é o sujeito e tente fazer um raciocínio lógico em cima dela. Qual é a lógica dessa frase? O que a pessoa está querendo com essa frase? Qual é o contexto em que ela está inserida? Sujeito representado por nome próprio no plural. Veja o seguinte exemplo. Ilhéus localiza-se no litoral da Bahia. Ilhéus